Fala pessoal, beleza? Se você converteu um arquivo de texto em curva e depois precisou editar esse texto e você não fez um backup dele, eu vou te mostrar uma alternativa muito legal que era ativa hoje do Illustrator para você conseguir fazer isso. E tem um outro cenário que é muito interessante também, que de repente você achou uma fonte, uma tipografia e um projeto de um outro designer e você queria saber uma fonte similar. O Illustrator também já consegue oferecer esse recurso com uma ferramenta nativa dele. Bora lá? Eu fiz o seguinte, eu fiz alguns cartazes aqui e com base nesses cartazes eu quero mostrar alguns exemplos bem práticos. Essa aula vai ser uma aula bem curtinha, mas eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Aqui, no caso, eu já tenho as fontes editáveis, então se eu selecionar aqui, eu sei que eu vou conseguir ver o nome da fonte por aqui também, porque eu já tenho essas fontes editáveis. Mas e se eu tivesse convertido essas fontes em curva? Selecionei as 4 fontes aqui e agora eu vou vir aqui em Objeto, Expandir. Quando eu venho em Expandir, eu tenho essas opções para expandir e agora eu já tenho os meus textos em curva. Agora eu não consigo mais trocar a fonte dele. Olha, eu vou fazer uma seleção aqui e não acontece nada. Por que isso aconteceu? Porque ele está em curva. Então vamos para esse primeiro cenário, supondo que você converteu o seu texto em curva e agora você precisa saber que fonte foi essa que você usou e não faz a menor ideia como. Existe uma ferramenta que agora é bem interessante, que você vem aqui em Propriedades, você rola aqui para baixo, você vai ter essa opção chamada Retype Beta. Clicando aqui em Retype, vai aparecer essa janelinha aqui para você. Aqui, nesse caso, ele já me deu que essa fonte foi a Anton Regular. Pessoal, só para vocês saberem de onde está vindo essas fontes, está vindo aqui em Filtros e eu deixei selecionado aqui Adobe Font e do meu dispositivo, ou seja, do meu computador. Se eu não tivesse essa fonte instalada aqui no meu computador, por exemplo, tivesse deixado marcado só essa opção Adobe Fonts, ele ia procurar uma fonte similar a essa lá no Adobe Fonts. Caso eu já tenha essa fonte instalada no meu computador, porque foi eu que fiz esse projeto e eu converti em curva sem querer e não sabia o nome da fonte depois, eu posso deixar marcado só essa do dispositivo, então ele vai me dar uma fonte do dispositivo. Aqui, nesse caso, eu já tenho essa fonte selecionada aqui, que era só uma forma. Aqui eu já sei que o nome da fonte é essa daqui, que é a Anton Regular. Eu vou precisar dar 2 cliques aqui. Quando eu der 2 cliques aqui, ele já vai tornar esse arquivo de curva em texto. E eu só vou precisar fechar aqui, dar um clique aqui fora, 2 cliques lá fora e pronto, eu já tenho meu texto selecionado aqui também. Antes era um texto em curva e agora é um texto que eu já consigo editar. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui, se eu vier aqui também, eu já sei que é um texto em curva, não consigo modificar. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou clicar aqui, depois eu venho em Retype Beta, ele vai carregar as opções. Ele vai me dar algumas opções aqui. Nesse caso, eu percebi que é essa fonte aqui. Então eu vou clicar aqui e aqui eu já tenho essa fonte selecionada. Nesse caso, o que ele colocou? Ele colocou o nome da fonte aqui. Eu vou desfazer e eu vou dar 2 cliques aqui na fonte ao invés de dar 2 cliques aqui. Então ele já disse que é essa fonte aqui para mim. Nesse caso, eu vou dar 2 cliques aqui, vou fechar essa janelinha aqui, 2 cliques aqui fora e pronto, eu já tenho a fonte editável também. Pessoal, no caso aqui, eu tinha escrito essa palavra que está em inglês, que significa delicioso. A gente está falando tipo um cartaz fictício de hambúrguer, só que lógico, eu joguei um monte de textura aleatória aqui para a gente ter simular como se fosse um cartaz de verdade em uso. Eu já tinha convertido para a fonte, eu apertei desfazer sem querer aqui. Vou dar 2 cliques e ele vai selecionar essa primeira. E se eu quiser selecionar essa segunda, eu só precisar clicar aqui, vou dar 2 cliques e ele já muda. E se eu quiser essa daqui, 2 cliques aqui e ele já vai fazer a mudança para mim também. Nesse caso ele está só baixando a fonte aqui para instalar também. E às vezes pode demorar um pouquinho, é só vocês esperarem, porque ele vai fazer o download da fonte para você conseguir usar. Aqui eu vou dar um clique para ele ativar a fonte e aqui ele já trocou a fonte para mim. A mesma coisa caso eu queira os outros aqui também. Pessoal, se demorar um pouquinho para alterar a fonte depois que vocês clicarem, é porque ele vai fazer o download da fonte lá do Adobe Font e depois ele vai instalar no teu computador e depois você vai ter o acesso a essa fonte aqui. Então é normal que às vezes possa demorar um pouquinho. Um exemplo bem fácil, né? Esse aqui, por exemplo, dá 2 cliques aqui. Aqui ele já trocou porque já tinha baixado, mas vamos ver se daqui, por exemplo, dá 2 cliques. Aqui ele também já tinha baixado, provavelmente eu já devo ter essa fonte no computador também. Beleza? Esse aqui é o primeiro exemplo prático que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, vocês têm a fonte já em curva aqui com o arquivo editável. Vou até mostrar em Command Y para vocês verem todas as formas. Aqui está tudo em vetor. Eu já tenho essa fonte aqui instalada no meu computador, então por isso foi mais fácil. Nesse caso aqui, eu pedi para ele criar outras variações da fonte para mim também. Sempre que vocês transformarem um arquivo de texto em curva e vocês quiserem saber que fonte é aquela, vocês podem usar esse recurso para ajustar. Aqui a gente já tem todo o nosso arquivo editável, porém o que eu vou fazer de diferente. Ó, aqui vocês podem ver que ele está editável. Eu exportei essa imagem e eu vou colar ela aqui fora. Deixa eu só desmarcar essa opção aqui de exibição de corte e vocês vão conseguir ver melhor a minha imagem aqui. O que eu vou fazer diferente? Eu estou com uma imagem agora. Então, como eu estou com uma imagem, eu venho aqui em Retype, peço para acessar. Aqui ele já fez uma busca pelas fontes que ele encontrou. Eu só vou precisar clicar na fonte que eu quero aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui e pronto. Basicamente, eu já estou com a minha fonte editável. Nesse caso, pessoal, vou pedir só para vocês fazerem o download desse arquivo aqui da Adobe mesmo, para facilitar algumas questões, tá? Vou apertar aqui para baixar
lá e depois eu volto. Prontinho, o download já foi concluído aqui, agora a gente vai começar o nosso recurso. A fonte que a gente selecionou foi essa daqui, então aqui ele vai mostrar que tem uma bem similar que é a Anton regular. Nesse caso foi a Anton regular que eu usei mesmo. Caso eu queira uma outra fonte, eu posso selecionar outro lugar aqui da minha peça também. Tem só um zoom aqui para a gente ver melhor. E aqui ele já vai mostrar algumas opções bem parecidas com essa também. Então aqui a gente tem a Monte Book, foi exatamente essa fonte que eu usei. Tem outras similares, mas a gente vai usar só essa fonte aqui no caso, tá? Aqui eu vou pegar essa Times, que ele acabou encontrando que foi a Anton, então ele consegue fazer um mapeamento bem legal da nossa peça para a gente conseguir ver as fontes que a gente tem no nosso documento. Eu vou selecionar essa Anton regular e eu vou dar 2 cliques aqui. Agora ele está pedindo para a gente aplicar e ativar a fonte. Eu vou clicar aqui no botão de aplicar. Como eu já estou com a minha fonte aplicada, que eu já sei que é Anton regular, e quando eu apertei para aplicar, ele já deixou essa fonte pronta aqui no meu computador, eu só vou clicar aqui e digitar Times. E agora eu vou digitar o nome da fonte que a gente tinha encontrado, que no caso é Anton regular. Deixar ela toda em maiúscula. E agora a gente tem exatamente a mesma fonte aqui. Nesse caso, essas fontes eu já tinha instalado no meu computador. Lembra que eu tinha falado que quando já tem no computador, ele faz uma busca no computador também. Como que a gente vai fazer agora? Eu já tinha deixado vários exemplos aqui. Pessoal, vou dar uma dica bem legal. Quando vocês quiserem fazer uma exibição do que está somente dentro da tua prancheta, é só vocês virem aqui em exibir e depois exibição de corte. E aí ele vai deixar aparecendo só o que tem dentro da prancheta, e tudo que estiver do lado de fora da prancheta não vai aparecer. Agora a gente vai para esse último exemplo aqui, e nesse caso, essa peça não foi eu que fiz, não faço a menor ideia de qual é essa fonte, então não vou poder dizer para vocês se está certo ou se está errado, mas ele vai procurar mostrar uma bem similar também. Eu posso até exportar esses cartazes aqui em JPG e enviar no grupo do Telegram para vocês fazerem os testes também, para ver se sai conforme que eu mostrei aqui para vocês. Vamos pegar essa peça aqui, eu não faço a menor ideia quais são as fontes, porque essa imagem eu peguei ali no Pinterest e vou jogar para cá para a gente fazer esse teste juntos. Então eu venho aqui em propriedades, depois retype beta. Aqui eu só vou precisar clicar em qual fonte. Nesse caso ele identificou essa daqui logo de primeira, mas eu poderia selecionar essa outra, ele vai fazer uma busca. Onde tem essa seleçãozinha aqui azul é porque ele identificou como uma possível fonte, então às vezes ele pode encontrar um elemento achando que isso aqui é um asterisco comum. Vamos pegar essa vortex aqui e eu acho que essa aqui ela tá bem parecida. Eu vou dar um clique nela, vou dar 2 cliques aqui e a gente já vai ver a mágica acontecer. Aperto para aplicar e agora que eu já apertei aqui, eu vou só fechar essa janelinha, dou 2 cliques aqui fora e pronto. Vamos lá. Aqui, basicamente, vocês podem ver que eu já tenho um arquivo em texto. Então, olha só, eu consigo editar aqui essa palavra. Então, eu já coloquei vortex aqui. Deixa eu só tirar essa parte de exibição de corte. E aqui vocês podem ver que agora eu já tenho, só desagrupar também, acabou vindo agrupado, eu consigo editar. Pessoal, isso aqui é uma ferramenta incrível. Vocês podem ver que essa fonte, ela estava na imagem. Eu vou desfazer de novo, que eu vou fazer tudo de novo, só para vocês verem como que foi feito. Aqui, vocês podem ver que isso aqui é uma imagem só. Vou apertar Command Y para vocês verem que é uma imagem. Onde tem fonte aparece essa parte escura aqui e onde não tem fonte, não tem nada, é uma imagem. Então isso aqui realmente é uma imagem. Vou fazer bem rapidinho de novo. Retype, aqui ele já encontrou essa fonte. Eu cliquei aqui, vou pedir para aplicar, ele já aplicou a fonte aqui. Agora eu só faço fechar, 2 cliques aqui fora e pronto, eu já tenho escrito a palavra aqui. Vou colocar até meu nome, ficou bem facinho de colocar. Eu consigo transformar aquele texto que antes estava dentro da imagem e eu consigo fazer essa edição. Pessoal, nessa aula de hoje era basicamente isso, mostrar 2 exemplos simples, 2 cenários simples. Primeiro, onde vocês têm o texto convertido em curva, porém vocês não fazem a menor ideia de que fonte foi aquelas que vocês usaram, vocês precisam fazer uma edição, vocês conseguem transformar um texto em curva em texto editável. E o segundo cenário foi esse último que eu trouxe para vocês aqui, onde a gente tem uma imagem e a gente não faz a menor ideia de que fonte é aquela. Você consegue fazer esse mapeamento com essa ferramenta Retype aqui do Illustrator, ele faz um redesenho, né? Como o nome já diz, ele basicamente redesenha a tipografia para vocês e vocês conseguem editar aquela tipografia, muitas das vezes até no mesmo projeto. Nesse caso, como a tipografia estava no fundo branco, foi muito fácil de fazer a edição dela. Mas se tivesse em fundo misto, com algumas texturas por trás, por exemplo, você ia conseguir editar provavelmente somente a tipografia que tivesse no espaço, onde não tivesse tanta mistura de elementos. Então é muito importante que vocês procurem imagens que tenham um contraste legal do fundo com a tipografia, para não ficar algo muito misturado. Por exemplo, aqui a gente tem tipografias que estão muito uma por cima da outra, ele poderia ou não poderia encontrar essas fontes. Então é interessante vocês fazerem esses testes de procurar imagens onde a tipografia esteja num ambiente bem legal, com um contraste bem interessante para vocês conseguirem fazer esse teste. Beleza? Pessoal, nessa aula era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer responder. Um abraço e até a próxima.